Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé e orar de dois em dois, né? Pela palavra, para que o Senhor possa nos conduzir. Tá bom? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, te louvamos nessa noite, Senhor, e podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra. Tua palavra é aquela que tem nos edificado. Amém. E há de continuar nos edificando, levando cada vez mais, Senhor, a Tua presença. Amém. Porque na Tua presença, Senhor, nós podemos prosseguir, porque Tu é luz para nós. Amém. Por isso, essa noite, Senhor, acampa os Teus anjos diante desse local, para que nós possamos, de fato, tocar na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje à noite nós teremos uma palavra adicional, né? Como de praxe. Sempre no sábado nós desfrutamos de uma mensagem extra, né? Apesar que essa mensagem ela vai ter a continuidade amanhã, porque ela é a segunda-feira do alimento diário, né? Que fala a palavra profética da direção ao povo de Deus. Amém? Porque nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos da palavra profética, uma palavra que nos dá direção, aonde nós não seguimos o nosso falar individual, mas nós seguimos o falar que o Senhor tem falado através dos profetas, através daqueles que estão à nossa frente. E nós precisamos, irmãos, perceber que sempre há alguém à nossa frente. E para que nós possamos ser um dos encargos que o Senhor tem colocado nas igrejas, nós precisamos ouvir esses irmãos atentamente e seguir a direção que eles têm nos dado. Essa direção que os irmãos têm nos dado, os irmãos, elas nos conduz à vida. E é com vida que nós podemos edificar a igreja. E é com vida que nós precisamos conquistar aquelas pessoas que ainda não têm a vida do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos com o nosso coração aberto para ouvir o falar do Senhor através dos seus filhos. Há palavras, irmãos, que edifica só você. Há palavras que é pessoal, para a sua edificação. E palavras deste tipo não edificam a igreja. Nós precisamos ter palavras que levem os irmãos a desfrutar cada vez mais da presença do Senhor. É uma palavra onde o Senhor fala para mim e eu falo para os irmãos e os irmãos são edificados. E aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, os irmãos podem abrir para a gente ler. Amém? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz: temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então aqui é bem claro para nós. E o interessante, irmãos, que nesses últimos tempos, como o Senhor ele tem falado através dos irmãos, como o Espírito ele tem sido um no nosso meio. Muitas vezes nós comentamos algo na reunião de serviço, o irmão fala aqui no sábado e também no domingo, e o interessante é que aquele falar, ele se encaixa com o que nós desfrutamos. Essa última semana nós tivemos uma prova disso, né? Onde nós desfrutamos aqui de uma palavra e a gente ficou, mas você comentou com o irmão sobre essa palavra, sobre o que tinha acontecido na reunião de serviço?
O irmão disse não, né? Por quê? Porque parecia que o irmão tinha participado daquela reunião, mas ele não estava naquela reunião. Mas tudo o que ele falou foi de acordo com o que nós tínhamos ouvido e o que nós tínhamos determinado na reunião de serviço. E quando nós saímos de Campina Grande e fomos para Sapé no domingo, o irmão falou o mesmo sentimento que nós tivemos aqui na reunião do sábado. Foi o mesmo sentimento, irmão, na reunião do domingo lá para os irmãos presbíteros das igrejas lá em Sapé. Isso nos mostra, irmãos, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho do fluir da vida. Amém. Por isso que nós precisamos valorizar atentamente o falar dos irmãos, aquele que estão à nossa frente. Nós não podemos, irmãos, na vida da igreja, ter palavras individuais. Nós precisamos ter palavra que leve os filhos de Deus a cada vez mais dobrar o joelho e orar ao Senhor para que a vida dele possa crescer em mim e crescer em você. E nós só podemos fazer isso se nós de fato estivermos seguindo a pisada do Senhor. Veja que aqui em 1 Pedro temos assim tanto mais confirmado a palavra profética. Palavra profética, irmão, é a palavra que dá direção. É uma palavra que dá rumo aos filhos de Deus. Você já imaginou você nessa reunião sem um falar de direção? Sem um falar onde lhe conduza cada vez mais a presença do Senhor? Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma vir aqui na frente e falar uma palavra minha. Eu tenho que falar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E essa palavra edifique cada um dos irmãos. Esse é um falar profético. Esse é um falar que edifica cada um de nós. E nós vamos ver que aqui nós temos dois falar. Um falar em Êxodo. Se os irmãos desfrutaram do alimento diário, creio que sim, vão ver que há diferença entre o falar de Êxodo e o falar lá de Números. E aqui em 2 Pedro ele ainda fala: fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A candeia, ela brilha no lugar tenebroso, no lugar de escuridão. A candeia brilha. E nós, como filhos de Deus, precisamos também brilhar na escuridão. Nós somos aqueles que recebemos a palavra do Senhor, e aonde nós possamos estar, nós precisamos estar brilhando. Brilhando para aquelas pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor. Mas, irmão, se eu não estiver seguindo as mesmas pisadas, se eu não estiver sintonizado com o falar atual do Senhor, como é que eu vou brilhar? Como é que eu vou ter encargo pelas coisas do Senhor se eu não estou seguindo essa mesma pisada? Nós somos um grande exército. E um exército, para vencer as batalhas que são determinadas para eles, eles precisam de alguém que lhe oriente. E o Senhor, irmãos, Ele tem nos dado orientação através daqueles que estão à nossa frente. Isso é muito importante, nós estarmos atentos ao falar atual do Senhor, para que nós possamos, de fato, vencer esse mundo tenebroso que hoje a gente tem visto. Cada dia, irmãos, está sendo mais difícil. Mas o mais importante é que eu e você temos a vida de Deus. E nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. É verdade ou não é? Louvado seja o Senhor. Amém. Aqui em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18, a gente pode ver aqui Jetro falando com Moisés. E veja a orientação que ele passa para Moisés. Êxodo 18, 15. Primeiro ele relata tudo que aconteceu, né? Ele tem uma conversa com o seu sogro Jetro, e no versículo 13 ele diz: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol.
Veja, desde a manhã até ao pôr do sol. Quanto tempo? Né? O dia todo. Pessoas e mais pessoas para conversar, levar seus problemas para Moisés para que ele pudesse julgar. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Por quê? Para que isso? Não tem outro que possa te ajudar? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Veja que o alerta que ele dá: não é bom o que fazes. É uma multidão, cada um com um problema, cada um querendo uma solução, e só Moisés para dar todo o julgamento para esse povo. E no versículo 21, ele diz: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Que maravilha, né, irmãos? Veja que sabedoria nesse falar de Jetro para Moisés. Dividiu. Vamos dividir. É muita coisa para que tu possa fazer. Uma palavra pessoal para que ele pudesse orientar de como levar as pessoas a resolver todos os problemas, mas os problemas mais graves, quem era que resolvia? Moisés. Moisés era aquele que resolvia a causa mais grave. E aqui eu creio que é por isso que surgiu as pequenas causas, não é? Verdade? Pequenas causas, outros julgavam. Mas aquelas causas maiores, quem julgava era Moisés. E o Supremo Tribunal era Moisés, né? Irmãos, por isso que é importante a palavra do Senhor para nós. Isso aqui no Antigo Testamento e hoje serve de advertência para nós, para que nós possamos, de fato, também termos sabedoria do que nós vamos falar para os irmãos, nos problemas que nós iremos resolver, nas dificuldades que os irmãos possam estar passando. Nós precisamos também ter essa capacidade de conduzir o povo de Deus de uma maneira eficaz, para que haja mais e mais fluir da vida em nós. E em Números, veja outro falar, o falar profético. Esse falar aqui em Êxodo foi um falar pessoal, aonde Jetro falou para Moisés. E em Êxodo, em Números 11, irmãos, quem estava com o encargo da palavra hoje era Ricardo, mas o que Ricardo desfrutou foi o que eu também tinha desfrutado. Até o título foi o mesmo. Isso nos mostra que o Espírito de fato é um. E nós não tivemos comunhão, né? Simplesmente eu disse: eu vou ruminar, você rumine, mas você fica com o encargo. Então quando chegou aqui, ele botou o título, botou o versículo. Eu digo: foi tudo que eu também desfrutei. Então ele disse: então fala. Então eu tenho que seguir o profeta, né? Louvado seja o Senhor. Números 11, capítulo 11, versículo a partir do 10, ele diz, é 11 e 10, né? Números 11 e 10.
Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não acheis favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Então Moisés aqui ele fez essa pergunta, né? Por que colocou sobre mim todo esse povo, né? A carga de todo este povo. Concebiu eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama. A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Aqui era só ele perguntando, né? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Veja que esse falar, ele diz que não pode, mas antes ele não levava, ele não julgava todo aquele povo, lá em Êxodo, mas ele ganhou experiência. Ele viu que não podia fazer aquilo só. Ele viu que a carga era muito pesada. Todo aquele povo dependia dele. E continua. Vou ao versículo 13, né? Versículo 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: olha aí, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes. Não é também, irmãos, qualquer pessoa. Superintendentes do povo. E o trarás perante a tenda da congregação, para que se assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Louvado seja o Senhor. Para que ele não leve essa carga sozinho. Tirarei o espírito. Ele diz aqui, não? Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre ele. É o mesmo espírito. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos estar nas mesmas pisadas. Aonde um pisa, o que vem atrás tem que pisar também da mesma maneira, para que a gente possamos fazer a vontade do Senhor aqui na terra. O Senhor hoje, Ele conta comigo e conta com cada um dos irmãos, para que nós possamos, de fato, levar as ovelhas a comer e a beber mais de Cristo. Aqueles que estão à frente, irmãos, não é fácil conduzir o povo, é difícil. E é por isso que muitas vezes os irmãos oram por esses irmãos que estão à frente das igrejas, os irmãos que estão à frente da obra, porque a carga é pesada. E sem a oração dos irmãos é difícil de prosseguir. É muitas e muitas coisas que nos sobrevêm. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos são um conosco. Os irmãos são aqueles que estão nos conduzindo através das orações. E isso, irmão, a oração dos santos é importantíssimo para que nós possamos prosseguir. Porque nós precisamos seguir a mesma direção e ter o mesmo espírito. E ter o mesmo falar.
Se nós tivermos o mesmo falar, nós seguimos de fato aquilo que o Senhor está determinando para cada um de nós. O Senhor, irmãos, é o maior interessado em ver eu e você crescendo em vida. Porque se nós estivermos crescendo em vida, nós podemos cooperar com o Senhor. Nós podemos ser aqueles que levam o Evangelho ao alcance de todas as pessoas. Através dos encargos. Através daqueles encargos que o Senhor tem posto diante de nós. É as reuniões ministeriais, a reunião do Partido Pão, as reuniões de segunda a domingo. Reunião da Escola do Evangelho, reunião de oração, reunião de grupo familiar, de cuidado e multiplicação, clube da leitura, né? Programa de rádio na terça, programa de rádio na quinta-feira, reunião de adolescente na sexta-feira, comunhão de casais da igreja. Tudo isso, irmãos, é para nos levar a crescer em vida. E tudo isso é para que nós possamos perceber que nós estamos seguindo a mesma pisada. Louvado seja o Senhor. A palavra profética, irmão, não é uma palavra da minha mente, não é uma palavra da mente dos irmãos. A palavra profética é o Senhor que fala para os irmãos, através do Espírito. E a palavra profética é aquela que tem nos conduzido e há de continuar nos conduzindo, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem determinado. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, de fato, nós temos ou não temos andado no mesmo Espírito? Nós estamos, irmãos, vivendo um momento muito especial nas igrejas. Não só a igreja em Campina Grande, mas nas demais localidades. Por quê? Porque nós estamos ouvindo falar do Senhor e nós estamos praticando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E através disso, nós temos levado o Evangelho ao alcance das pessoas. Através de quê? Através da pregação do Evangelho, através da comportagem dinâmica. Como, irmãos, tem sido edificado não só aqueles que têm saído na questão da comportagem dinâmica, ou seja, a pregação dinâmica, né, que os irmãos também têm falado. Eu ajudo as pessoas que estão necessitadas e, ao mesmo tempo, eu também sou ajudado. Isso é gratificante, irmãos. Os irmãos agora estão com o encargo de fazer a pregação lá no Hospital do Trauma, né? Dia 30. Então, aqueles que podem ir, irmãos, até a esse Hospital do Trauma, levar a palavra do Senhor às pessoas que estão necessitadas, isso é muito importante. Não só você vai ganhar, como também aquelas pessoas que estão ali vão ser também ganhas pelo Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele quer ver o meu e o seu coração. Se nós, de fato, formos absolutos pelo falar do Senhor, nós somos edificados. E uma coisa importante, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Se nós estivermos, irmãos, conectados com o Senhor, é só vida. O fluir da vida é quem vai nos conduzir. Não precisa eu falar nada. O Senhor é aquele que vai colocar palavras na minha boca e eu vou falar. Por quê? Porque eu estou conectado com o Senhor. E quando nós estamos conectados com o Senhor, Ele é aquele que nos conduz em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 2 Coríntios 12, 18, ele diz, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não temos seguido nas mesmas pisadas? Esse deve ser o nosso sentimento, irmãos. Aqui Paulo falou, né? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão.
Porventura, Tito vos explorou, né? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? A palavra de direção, irmãos, é aquela que nos leva a seguir na mesma pisada. É aquela que nos leva a fazer a vontade do Senhor e não a minha vontade. É a palavra do Senhor e não a minha palavra. A palavra do Senhor, ela edifica a igreja. A minha palavra não edifica. A minha palavra, ela leva conhecimento, mas não leva a edificação. E o Senhor hoje, Ele quer ver eu e você crescendo em vida. E a palavra do Senhor, quando ela vem através daquele que está falando, ela edifica a igreja. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma ter dois falar. Nós precisamos ter o mesmo falar. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. E o sentimento é de ver cada um de nós desfrutando cada vez mais da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos traz revelação e ela nos traz também uma comissão e uma missão. É isso que nós precisamos praticar. A comissão e a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 1, olha o que aqui diz. A palavra amanhã vai ficar mais fácil, porque você vai só continuar, né? Amanhã a bola vai ser passada para você, Adriano. Louvado seja o Senhor. E é muito importante, irmãos, que nós possamos ter essa prática. A prática de nós vermos uma palavra adicional. É isso que nós sempre temos falado nas reuniões de serviço, né? Ver uma palavra adicional, uma palavra que está no alimento diário. Porque aí no domingo, quando o irmão vai liberar o alimento diário, ele já pega o encargo daquele irmão que falou no sábado. E aí nós somos, irmãos, porção dobrada, né? Nós desfrutamos no sábado numa palavra extra que está no alimento diário, e no domingo nós desfrutamos da mensagem do alimento diário. Isso é muito importante. Isso é seguir o falar do Senhor. 1 Coríntios 1, ele diz assim, ó: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Mas eu toco, irmãos, aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Você pode colocar o seu nome. Você foi chamado pela vontade de Deus. Eu fui chamado pela vontade de Deus. Mas para que ele me chamou? E por que ele me chamou? Não é? Para praticar o que ele tem falado a cada um de nós. Praticar uma palavra que dá direção. Uma palavra que tem edificado as igrejas. Uma palavra que nos leva cada vez mais para juntos do Senhor. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar estático numa cadeira. Nós fomos chamados para funcionar, para produzir frutos para o Senhor. E para que esse fruto ele permaneça. Não é só produzir o fruto, sim, mas que esse fruto permaneça. E que ele também se multiplique. Ó Senhor Jesus. E aqui, como você foi chamado, né? Paulo chamado pela vontade de Deus, eu também fui chamado pela vontade de Deus, e esse chamamento ele precisa estar vivo dentro de mim, dentro de você. Essa chama, irmãos, ela não pode apagar, ela tem que estar cada vez mais acesa, para que eu possa, irmãos, continuar a carreira que o Senhor me determinou e determinou a cada um dos irmãos. O Senhor, irmãos, ele nos chamou para que nós possamos gerar frutos. E o interessante é que ele fala, não é? Ele diz: você foi chamado para ser. E porque você é, você faz. Não adianta ser e não fazer. E não adianta fazer sem ser. Senhor Jesus. Então é importante que Deus ele quer usar a mim e quer usar a você. Nós precisamos, de fato, termos um coração de deixar que o Senhor nos use. Ele quer fazer, mas ele quer fazer se você permitir. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E nós fomos chamados e nós somos santos, né?
E qual é a característica de um santo? A característica de um santo é aquele que invoca o nome do Senhor. Jeremias 29, 12 ele fala, né? Vamos abrir em Jeremias 29, 12. Ó Senhor Jesus. Característica de um santo é aquele que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Jeremias 29, 12 ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ó Senhor Jesus, é invocar e orar. Essa é uma característica dos santos do Senhor. Invoca e ora. Pratica a palavra do Senhor. E ter um coração que crê, que ele fala lá em Romanos, né, capítulo 10, do versículo 8 ao 12. Como também lá em Filipenses 2, ele fala a questão de o santo é aquele que dobra o joelho, né? Esses versículos lá de Romanos, vamos lá, Romanos 10. Romanos 10, 8, né? É bem conhecido dos irmãos. Ele diz assim, ó. Senhor Jesus, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E Filipenses 2, 9, ele diz... Deixa Filipenses... A questão de dobrar os joelhos. Filipenses 2, a partir do 9. Do 10, né? Ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo. Todos acharam? Amém? Amém? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do meu Pai. Irmãos, que de fato o Senhor possa continuar nos conduzindo a invocar o nome do Senhor, a orar e ler a sua palavra, e nas horas de turbulência nós possamos ser aqueles que dobram o joelho. Há muitas coisas, irmãos, que nos sobrevêm para que nós possamos, de fato, dobrar o joelho e orar ao Senhor. Para que Ele possa resolver a minha e a sua dificuldade. Como é que Ele vai resolver a minha e a sua dificuldade se nós não temos a prática de dobrar os joelhos e orar ao Senhor? Nós precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos ler a sua palavra e precisamos orar para que Ele possa resolver toda e qualquer situação que eu muitas vezes não tenho como resolver, mas nós temos um Pai que pode e resolve, desde que eu dobre o meu joelho e ore a Ele com um coração sincero. Louvado seja o Senhor. Amém. E amanhã o irmão vai dar continuidade, né, com relação a essa carta de Paulo, né, que essa carta de Paulo lá em Corinto é uma carta pessoal. Então essa carta é de muita ajuda para mim e para você. Que de fato nós possamos, irmãos, estar com o nosso coração aberto, ouvindo o que o Senhor tem falado às igrejas. Ouvir o falar profético, irmãos, e praticar é a melhor maneira de nós crescermos em vida. Problemas, nós precisamos levar ao Senhor para que Ele resolva da maneira dele.
Mas o falar dele, através dos irmãos, de maneira nenhuma nós podemos criticar. Nós precisamos de fato orar para que ele possa cada vez mais levantar irmãos e fale através desses irmãos. Porque o falar dos irmãos desses últimos tempos é que tem nos levado a crescer em vida. Esse falar profético, de fato, é um falar que tem nos dado direção, tem dado direção não só na igreja em Campina Grande, mas em todas as igrejas. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos valorizar isso que o Senhor tem nos dado. Os irmãos dizem amém? Amém. Vamos seguir a direção do Espírito. Amém. Vamos de fato sermos renovados, amém, ouvindo o falar profético do Senhor e sendo edificado através da sua palavra. Amém? Não sei se Ricardo quer complementar alguma coisa. Então, irmão, vamos ruminar em pequenos grupos, né, para que o Senhor possa nos revelar mais alguma coisa, tá bom? Jesus é o Senhor.